Fala pessoal, continuando aqui nossas aulas sobre Smart Money. Hoje nós vamos falar sobre qual é o melhor boss para você entrar, tá? Nós já explicamos aqui no nosso curso o que é boss, mas se você não lembra o que é isso aqui. O boss é break of structure, ou a quebra de estrutura, que são movimentos onde são realizados ações, né, que fazem o preço ele mudar de direção. Para isso é inserido um bloco de orders, né, ou aí por isso que muitos chamam boss de order block. É inserido uma ordem de um bloco de ordens que faz com que o mercado ele ganhe uma nova direção. Como, por exemplo, a gente observa aqui. Preço subindo, de repente o preço começa a descer. O que causou isso? Uma quebra de estrutura, tá? Porque a estrutura era altista no momento, né? Quase aí andando de lado, né? Mais um pouquinho altista. E aí de repente ela vem e começa a descer, causado aqui por um boss. Qual que é o melhor boss para nós entrarmos em nossas negociações? Porque essas quebras nós vemos em vários locais, como por exemplo aqui, ó. Aqui nós temos uma quebra, tá? Aqui nós temos outra. E aí vai, o preço ele vai andando dessa forma, né? Ele vai andando aí em fractais, né? Ele vai indo para cima, para baixo, e aí ele vai fazendo a sua condução. E nós queremos entender quais são os melhores pontos para nós entrarmos, tá? A dica é a seguinte: você vai observar uma coisa muito importante. Nós já falamos aqui sobre liquidez, inclusive gravamos até um vídeo falando sobre liquidez interna e liquidez externa. Vamos atentar aqui um pouquinho para essa região aqui do gráfico, essa região aqui em especial. Vamos reparar que as vendas que foram realizadas aqui, né? Elas deixaram liquidez no mercado, porque os participantes dessa região aqui entenderam que o preço ele poderia sofrer uma queda mais forte e vir para essa região abaixo. Mas não foi isso que aconteceu, né? Por quê? Porque o preço ele sofreu uma manipulação subindo e retirando as pessoas que venderam nesse topo, tá? Repare aqui que todo mundo que estava aqui concentrado nesse topo em vendas provavelmente foram retirados, porque as pessoas colocam o stop logo acima, né? E aí elas foram retiradas. Se elas não fizeram, se colocar stop, elas ficaram no prejuízo, tá? Então, a chave para você identificar os melhores boss são aqueles que elevam o preço, mas não só elevam, como também retiram a liquidez anterior, tá? Tomem por princípio isso. Se teve uma alta que retirou, olha essa alta aqui, ó. Se teve uma alta que retirou a liquidez anterior, é um boss interessante. Esse aqui, ó, retirou pouco, mas olha só, ele se manteve acima de toda essa estrutura, não foi afetado pela manipulação dessa região, tá? Agora, se você compra um boss como esse aqui, retirou, né? Mas aí ele já não é tão interessante, porque pode ser que o preço volte e retire ele também, tá? Então atente, quando você for fazer sua negociação, olhe para aqueles order blocks que retiraram liquidez. Olha esse aqui, ó, também retirou liquidez, tá vendo? Os vendidos anteriormente foram liquidados. Então esse aqui é um order block importante que tende a ser respeitado. E olha só, foi respeitado. Olha ele aqui presente. As negociações todas abaixo. E ele ali vivinho da Silva, né? Sendo respeitado. Então esse aqui é um boss de respeito, tá?
Aqui, por exemplo, olha só, outro bem interessante. Ó, eu marquei no passado esse aqui, mas olha, ele não tirou liquidez. Tirou um pouco só de liquidez, mas esse aqui, ó, esse foi agressivo. Esse veio lá, né, subiu e aí retirou, tá? Então nós vamos procurar order blocks como esse. Falando nisso, falando aí sobre retirada de liquidez, atentem muito para esse cenário. Acontece muito às vezes. O gráfico ele vem fazendo isso aqui, ele vem caindo, tá? Aí ele começa a realizar uma correção. E aí chega um ponto onde ele está mais baixo que o ponto anterior. Então, o que as instituições fazem? Elas fazem isso. Elas fazem uma compra massiva para retirar quem estava aqui atrás e depois descem o preço. Isso aqui também é uma coisa que acontece muito no mercado. Muito. Essa estrutura aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é chamado de buy to sell, ou comprar para vender. Se eles precisam vender, eles vão querer vender no melhor preço. Então, para isso, eles compram primeiro massivamente, elevam o preço, retirando a liquidez e ganhando combustível. E aí sim eles fazem a venda, mas não é qualquer venda, é a venda, né? A venda mesmo. Aí que entra o bloco de ordens com força e aí o preço ele vai a tal ponto que aí captura a liquidez externa também, não só a interna, tá? Esse padrãozinho aqui que eu desenhei para vocês é muito importante. Sempre lembrem disso aqui, tá? Quando vocês estiverem numa operação, e reparem dentro do gráfico para perceber se vocês não estão dentro de algum ciclo onde a liquidez vai ser retirada. Se você percebeu que acabou de ser retirada a liquidez no mercado, talvez aí seja o sinal verde para você entrar numa operação bem sucedida junto com a instituição e levar o preço, tá? Então, atentem bem a esse aspecto que nós explicamos aqui, que é quais são os melhores order blocks ou os BOS para você poder entrar.